Fala galera que acompanha o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui com alguns slides que eu preparei, deixa eu abrir eles aqui. Porque hoje nós vamos falar sobre estrutura organizacional. Certamente, ou você já trabalhou em alguma empresa com essas estruturas, ou você já viu alguma empresa com essas estruturas. Até então, nós temos falado muito aqui no canal sobre administração, montar negócio, como fazer isso, como fazer aquilo. Falamos sobre RFIOL, nós vamos citar ele de novo hoje, mas hoje nós vamos derrubar aí, através da estrutura organizacional, alguns conceitos de RFIOL, tá? E a gente vai ver um negócio bem bacaninha mesmo, vocês vão gostar, entre aspas, né? Nem todo mundo gosta de saber que está agindo da maneira mais errada possível dentro do seu negócio. Por outro lado, a gente não está fazendo aula para quem está montando um negócio. Essas aulas que eu estou passando aqui no canal são exclusivamente para quem vai fazer concurso público. A diferença é que muitas vezes o que ocorre nas aulas, a gente tem prestado tem prestado atenção nisso no decorrer dos concursos, tá? Que nós temos visto, concurso da Cefaz, concurso da Censa, concurso da Guarda Municipal. Então, nós temos visto através dos concursos que muitos alunos, quando se deparam ali com um cronograma aonde a aula é embasada no professor respondendo um monte de questão, chega lá na frente, a questão está completamente diferente. É o mesmo conteúdo, mas a questão está diferente. Ela foi formulada de uma forma diferente. E o cara foi aquele gabarito pronto na cabeça dele. Que a resposta ia ser assim se a pergunta fosse assim. É que nem aquela brincadeira, né? Da menina que chega e fala bem assim. O cara fala, quer namorar comigo? A menina fala, eu quero. Aí o cara fala, pelo amor de Deus, eu nunca cheguei nessa parte. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente está fazendo estilo de aula prática mesmo, que é aula prática explicando como é que são as coisas dentro do conteúdo. Então, estrutura organizacional, estou explicando isso aqui rapidinho, porque já vi algumas pessoas perguntar de mim, tá? No grupo que a gente tem. Então, estrutura organizacional é parte integrante do cronograma de estudos do concurso da Câmara Municipal de Manaus. Só que eu não vou pegar provas anteriores para mostrar as questões aqui. Eu estou explicando o que é estrutura organizacional hoje, estrutura organizacional. Aí você, na hora lá, que tiver lá escrito bem assim, por exemplo, quais são os dois tipos de estrutura organizacional? Aí tem privado e público, vertical, horizontal, multiplicador e divisor. Então, tem várias respostas lá. Você vai olhar, aí você não vai lembrar de uma pergunta pronta. Você vai lembrar dessa aula aqui. Rapaz, o Segadilha falou naquele dia que os dois tipos de estrutura organizacional são esse e esse. Pô, beleza, então senta a ripa. E é nesse sentido que a gente está estudando, tá bom? Tô dando esse prólogo aqui para tirar dúvida, porque me perguntaram. Segadilha, tu não vai colocar aquele negocinho lá que tu fez a correção da prova? Não. Depois que a gente fizer a prova, depois que a prova for respondida, depois que sair o gabarito final, aí a gente pega e corrige a prova. Por enquanto, vamos estudar metodologia didática de sala de aula, tá bom? Até porque, só para concluir, tem gente que estuda pela internet, mas que não sabe que no cursinho, quando o cara paga um cursinho lá, que é esse pessoal que faz cursinho, o professor ele não fica respondendo um monte de questão no quadro negro, não. O professor ele dá aula, entendeu? Por isso que o pessoal de cursinho passa. Vamos lá, pessoal. Estrutura organizacional, tá? O que é uma estrutura organizacional? Antes de tudo, a gente tem que entender que negócios são feitos por pessoas. Então, a maneira como essas pessoas estão alocadas ali dentro da empresa, cada uma na sua função, divisão por setor, cargo, tarefa,
obrigações. Isso tudo é chamado de estrutura organizacional. É a estrutura que organiza um todo, tá? Indo um pouquinho mais além, a estrutura organizacional também trabalha com os níveis hierárquicos. Chefia, subchefia, supervisão, subsupervisão, operacional. Então, líderes e liderados também são trabalhados dentro da estrutura organizacional. E é graças a ela que é possível a gente ter uma divisão ampla de recursos, distribuição de tarefas, distribuição de áreas, distribuição de investimentos, até que a empresa possa atingir o caminho estratégico que ela está procurando. Tá? Como a estrutura organizacional influencia. Eu tô lendo que tá aqui em cima, mas tá desse meu lado aqui, ó. Tá pra cá pra vocês, aqui em cima de mim, né? Mas aqui tá do meu lado direito aqui. Como a estrutura organizacional influencia a eficiência de uma empresa. Isso daqui é importante a gente começar a salientar o seguinte, ó. A gente fez um vídeo há um tempo atrás falando sobre orçamento empresarial, tá? Como você faz a divisão orçamentária da empresa. Então, quanto é o recurso de entrada, quanto é o recurso de saída. Esse vídeo eu não sei se está nesse canal ou se está em outro canal, mas a gente fez um vídeo falando sobre isso. Se não tiver nesse canal, vocês mandem aí pode escrever aqui no comentário. Segue a Adília, não achei do canal. E a gente faz o vídeo de novo, tá certo? Então, nós fizemos um vídeo falando sobre como elaborar um orçamento empresarial integrado ao planejamento estratégico. Nesse vídeo, a gente fala da importância de 2 itens, tá? O orçamento empresarial, tá? Quanto a empresa tem em caixa, e o planejamento estratégico para o investimento desse orçamento. E eles têm que andar de mão dada o tempo todo, porque você vai investir e vai procurar resultado em cima do seu investimento. Para que tudo ocorra dentro dos conformes ali, é necessário que existam pessoas com papéis bem definidos, daí vem a estrutura organizacional, e essas pessoas elas precisam estar no lugar certo. Lembra que o Fayol falou, né? Tá no lugar certo na hora certa e da forma certa. Henry Fayol fala sobre isso. Segadinha, quem é Henry Fayol? Assiste o vídeo anterior. Lá no vídeo anterior eu explico detalhadamente quem é Henry Fayol, tá? Henry Fayol, em suma, ele é considerado como se fosse Philip Kotler, é considerado o pai do marketing moderno. Henry Fayol é considerado o pai da administração moderna. Então, Henry Fayol é o cara que meio que o pai da nossa administração hoje. Você fala de administração, você fala de conceito de administração, você fala de Henry Fayol. Porém, só para esclarecer uma coisa para a galera que faz administração e que tá vendo esse vídeo, cara, não endeusa Henry Fayol. Assim como eu falo para a galera do marketing, não endeusa Philip Kotler. Por quê? Porque eles são o pai do conceito. É como o cara da psicologia que quer endeusar. Pronto. Esqueci o nome do pai da psicanálise. Deu branco. Eu sempre falo sobre ele. O pai da psicanálise é fulano. Ah, vamos endeusar o cara. O pai do marketing, Philip Kotler, vamos endeusar o cara. O pai da administração, Henry Fayol, vamos endeusar. Não. Eles são o pai da ideia. Mas depois deles, a situação evolui. E essa evolução, mais à frente, a gente conhece como avanço de marketing, seja ou de marketing, não, de administração, seja financeira, seja empresarial. E é por isso que a gente vai ver tanta divisão hoje. E uma dessas divisões quebra algumas regras de Henry Fayol. Não porque ele esteja errado, mas porque essa quebra é necessária para se adaptar aos novos conceitos empresariais, tá bom? Então, o primeiro ponto assim, a se notar é que quando a gente trata de estrutura organizacional, ela tem que identificar claramente quais tarefas são necessárias, quais são as funções e a responsabilidade de cada uma dessas tarefas. No final, a empresa ela precisa estar com pessoas que saibam exatamente o que elas estão fazendo dentro da organização, tá? Da estrutura organizacional. Nossa, tossezinha chata.
Com a estrutura organizacional bem estabelecida, é possível traçar medidas de desempenho que os colaboradores possam ser compatíveis, tá, com os objetivos da empresa. E falando de colaboradores, a estrutura permite também, essa estrutura organizacional, ela permite com que a gente possa trabalhar um lado motivacional e fazer uma integração entre os funcionários. No vídeo anterior, um dos vídeos anteriores que eu fiz, eu falei sobre essa questão motivacional, que é necessário que a empresa induza a pessoa a ter aquela motivação de querer trabalhar. Então, dentro da organização, tá? A estrutura organizacional, por isso que eu coloco aqui, ó, como a estrutura organizacional influencia a eficiência de uma empresa, não é a eficácia. Tá? Você tem que saber a diferença entre eficiência e eficácia. O que é eficaz é aquilo que resolve de uma vez. E o que é eficiente é aquilo que resolve da melhor forma possível. Então, em um dos nossos vídeos anteriores, nós falamos sobre a questão da estrutura ser eficaz e ser eficiente. Porém, nem tudo que é eficiente é eficaz. Assim como nem tudo que é eficaz é eficiente. Bora lá? Você estuda a língua portuguesa? Isso pode cair na prova de português, tá? Só para explicar. Segadilha, o que é eficaz? Eficaz é aquilo que elimina, conclui, resolve o problema. Isso se chama eficaz. Exemplo. Eu estou com muita dor de cabeça. Então eu vou lá, eu compro uma dipirona, eu tomo a dipirona, eu tomo água, acabou minha dor de cabeça. Foi eficaz. Mas foi eficiente? Não sei. Mas acabou com a minha dor de cabeça. Aí amanhã eu sinto dor de cabeça de novo, e depois da manhã de novo, e depois da manhã de novo. Então eu tenho que ir até um médico. Eu chego no médico, doutor, todo dia eu sinto dor de cabeça quando eu acordo de tarde. Aí o médico responde, então comece a acordar de manhã, né? Pô, mais lógico. Mas aí ele vai me passar um tratamento. E esse tratamento contínuo pode gerar um período onde eu vou tomar medicações e fazer procedimentos que vão eliminar minha dor de cabeça. Ele não é eficaz. Pá, acabou aqui, mas ele é eficiente. Então, a estrutura organizacional, ela precisa ser eficiente dentro da empresa. E uma das coisas que a gente tem é a questão da motivação, que o funcionário precisa ter com a integração junto a essa organização como um todo. Uma boa estrutura organizacional reflete também na produtividade e na excelência da gestão empresarial. Com a estrutura adequada, é possível desenvolver e gerenciar melhor os indicadores de desempenho, controlar estoques, coletar e analisar diferentes dados, além de verificar quais são as áreas onde há excesso ou escassez de recurso, seja ele recurso humano ou recurso de material, né, de matéria-prima, e quem está gastando mais, tá? Tudo isso permite à alta gerência e ao Departamento de Recursos Humanos tomarem as ações necessárias, já que foram analisados, né, todos esses fatores. Já a equipe administrativa consegue ter um panorama mais amplo e fazer uma projeção orçamentária melhor, da forma mais correta, evitando assim prejuízos maiores. Vê que a gente falou de 3 fatores aqui, ó. A gente falou que a gerência e o Departamento de Recursos Humanos tomam ações necessárias. E a administrativa, ela vai ter uma projeção orçamentária. Então, em miúdos, tá? Trocando em miúdos. Só aqui nós já encontramos 3 elementos da estrutura, né? Um gerente, pode ser um gerente de produção, pode ser um gerente de qualidade, pode ser um gerente. É uma parte da estrutura. O RH, segunda parte da estrutura.
O administrativo, terceira parte da estrutura. Então, só que nós encontramos três elementos dessa estrutura organizacional. Perceba como a estrutura organizacional auxilia na melhoria contínua dos resultados. Você já parou para entender como ela tem influência direta no desempenho da empresa? Vamos analisar os tipos de estrutura que existem. Estruturas organizacionais. Tipos. Lembra? Pergunta que eu fiz no começo. Quais são os tipos? Tem a vertical e a horizontal, tá? Para você que não sabia como era isso ainda, ó, é vertical, horizontal, tá? Vertical e horizontal. Como é que funciona isso daqui? A estrutura organizacional mostra a relação entre empregados e líderes, bem como a responsabilidade de todos os recursos. A estrutura vertical, eu particularmente gosto mais da estrutura vertical do que da horizontal, mas cada uma se aplica a um tipo de pensamento. O CEO, né, o CEO encontra-se no topo e abaixo dele estão as divisões dos respectivos diretores. Ou seja, a escada desce até chegar nos departamentos mais baixos. Na verticalização, a relação entre líderes e liderados é bem definida. Nesse caso, as decisões são tomadas em um nível hierárquico. Por ter uma estrutura mais rígida, a comunicação tende a ser mais lenta. Por que que eu digo que eu gosto muito do pensamento de estrutura vertical? Apesar de ele colocar a lentidão da estrutura, da comunicação, perdão, mas há uma objetividade nessa comunicação. Porque o que vem de cima e vem daquela forma. Lá em cima é dito bem assim: vamos cortar o custo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um cordão aqui. Vou colocar meu cordão, eu gosto de cordão. Vamos cortar o custo com cordões com cruzinhas. Com cruz, com crucifixo. Vamos cortar o custo. Quando desce essa informação para o primeiro nível de gerência, depois do CEO, depois do dono da empresa, depois da estrutura matriarcal ou patriarcal que é lá em cima, desce para o primeiro nível, a informação ela já chega bem assim, ó. Temos que cortar custos com a produção desse cordão. Quando desce para o operacional, né, gestão operacional, não é para o operador final. Temos que cortar custos. Essa fabricação vai terminar e vai ser suspensa. Quando isso desce, passa para o RH. Temos que cortar custos. Não vai mais ser fabricado. Quem são os funcionários que trabalham na linha de fabricação disso daqui? Esses já podem ser dispensados. A gente não vai mais fabricar. Ou tem como realocar para outro canto. Então é muito distante para chegar essa informação. Só que ela não é travada. Ela já vem bem definida lá de cima. Por isso, no meu ponto de vista, Antônio Segadilha é a minha estrutura preferida, tá? É a vertical. Já é uma estrutura organizacional, ou estrutura horizontal, perdão. As pessoas são agrupadas com base em conhecimentos similares. Assim, há também a maior propagação de conhecimento entre as pessoas de uma mesma área. Por outro lado, enquanto a comunicação entre os membros é melhor, à medida que a empresa cresce, a comunicação entre departamentos fica enfraquecida. Por quê? Porque agora todo mundo está, entre aspas, todo mundo está meio que no mesmo nível. Pequenas empresas funcionam muito assim. Como é que eles funcionam? Todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo comenta alguma coisa, todo mundo dá uma dica, todo mundo, enfim, todo mundo faz alguma coisa.
Cara, o problema é que todo mundo fala. As ideias começam a se contradizer. Como há, entre aspas, um nivelamento, tá? Um nivelamento da estrutura como um todo mundo acha que sabe o que todo mundo sabe. Então todo mundo sabe. E ponto, acabou. E todo mundo tem direito de falar e ponto, acabou. E você fala mesmo e outro tem que ouvir, porque ele tá no mesmo nível que você. Ele não é melhor nem pior do que você. Ah, mas ele é meu chefe. Mas ele é teu chefe até aqui. Daqui pra cá, quem é teu chefe dele é tu. Porque as pessoas acabam confundindo as coisas. Entendeu? Como os departamentos eles ficam atrelados, muito lado a lado um com o outro, as pessoas acabam achando que toda a estrutura ao redor tem o mesmo tipo de pensamento. E aí surge então, eu vou chamar de facção empresarial, as facções empresariais dentro da estrutura. Por quê? Esse fala isso, mas esse fala isso, mas esse daqui é apoiado por esse outro aqui, ó. Aí esses dois já se juntam contra esse daqui. Aí já começa aquele birimbolo. Se não há uma regra hierárquica, vão ficar se perdidos igual segue tiroteio. Certo? Vamos lá? Então, estrutura funcional. A estrutura mais indicada para pequenas empresas que tem como o mentor desse tipo de estrutura Henry Fayol é a estrutura funcional. Henry Fayol, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Para vocês entrarem no vídeo que fala sobre Henry Fayol. Henry Fayol, ele passa essa mentalidade da estrutura funcional, porque ela é assim, ó. Todos os recursos da organização estão em departamentos. Todos os recursos, eles são separados pelos departamentos. Então, você tem o administrativo, você tem o contábil, você tem o marketing, você tem o desenvolvimento, você tem a produção, você tem a operação, você tem o RH, você tem... Então, todos os recursos que eu tenho, todos os recursos mesmo, recurso de material humano, recurso financeiro, recurso administrativo, eles estão espalhados dentro da empresa, só que departamentados, tá? Os recursos são alocados por cada departamento e eles respondem a um único chefe. Então, eu tenho um chefe aqui em cima e todos os departamentos respondem para ele, tá? Além disso, cada área tem pessoas que compartilham conhecimentos e habilidades similares. Então, na área de administração, tem um grupo, que seria meio que... Eu tenho uma estrutura bilinear aqui. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho estrutura vertical, onde um chefe comanda todos os departamentos, eu tenho a estrutura horizontal, onde os departamentos estão todos equiparados aqui um ao outro, tá? E o que o cara do marketing entende, o cara da administração entende pouquinho, e eles vão trocando informações ali. Vantagens: departamentos formados por pessoas que falam a mesma língua, tá? Com isso, a comunicação dentro de cada área, a comunicação interdepartamental é facilitada. Então, como é que funciona isso? O cara do marketing, ele vai conseguir conversar com o cara da administração. E esses dois vão conseguir conversar com o cara da contabilidade, porque todo mundo fala a mesma língua lá dentro. A especialização é valorizada. Eu não lembro qual foi um dos vídeos que eu fiz e eu falei assim: você quer subir de cargo, vai estudar, vai se profissionalizar, vai se especializar, porque dentro da estrutura funcional a especialização ela é muito valorizada, tá? Os níveis hierárquicos são bem definidos. Desse modo, cada colaborador consegue visualizar qual é o próximo degrau a ser atingido. Nível hierárquico definido. Eu sou hoje... Eu vou pegar empresa tipo Forever Living Products, tá? Eu era assistente de supervisor. Eu queria me tornar supervisor. Para eu me tornar supervisor, eu precisava cumprir certos requisitos. Então era bem definido a minha meta.
Se eu não alcanço essa meta, é porque eu não cumpri um dos requisitos. É assim que funciona. Incentiva as especializações por dentro de cada área a outros especialistas. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer assim: o fulano, ele é supervisor administrativo, mas ele quer se tornar administrador de seção, cargo maior. Mas para ele se tornar administrador de seção, ele precisa deixar alguém no lugar dele. Aí ele descobriu que o cara lá da contabilidade faz administração, lá na Fametro, né? Pra puxar o saco, no Instituto Marta Falcão. Ele vai incentivar o cara a se especializar para o cara ficar no lugar dele e ele subir de cargo. Por sua vez, o cara da contabilidade vai incentivar o cara que está um nível mais abaixo a se especializar para subir de cargo, para ficar no lugar dele, para ele ocupar o lugar do outro. E assim um vai passando hierarquicamente, subindo os degraus e passando passo a passo ali os níveis, tá? Incentivando uns aos outros. A orientação de cada pessoa para as atividades, a orientação de cada pessoa para atividades que utilizem a sua capacidade com eficácia. Eficácia e eficiência. Acabei de explicar o que é. Orientação de cada pessoa para atividades que utilizem sua capacidade com eficácia, de modo efetivo. Então, há uma orientação para isso, para que não haja perca de tempo. A eficiência, ela requer um pouco de tempo, a eficácia não, ela é rápida. Entendeu? Tem até uma brincadeira que foi dita, não lembro quem foi o empresário que fez essa brincadeira, que ele disse que ele preferia trabalhar com pessoas preguiçosas, porque elas são mais eficazes. Por serem preguiçosas, elas encontram sempre o caminho mais rápido para resolver os problemas. E resolvem. Nem sempre dão certo, né? Há sequelas depois, mas resolvem. Desvantagem da estrutura funcional. Se a comunicação intradepartamental é rápida, o mesmo não ocorre entre as diferentes áreas interdepartamental. Por esse motivo, a empresa demora um pouco a dar respostas rápidas ao mercado. Essa é uma das razões pelas quais as empresas dinâmicas podem ter problemas com a estrutura organizacional funcional. Segundo, não existe preocupação da empresa com o todo. Cada área se preocupa em cumprir os seus próprios objetivos e tem as suas próprias prioridades. As pequenas empresas tendem a se beneficiar dessa estrutura, porque geralmente não tem problema de comunicação, como geralmente empresas de até 50 funcionários são empresas pequenas, então elas não, todo mundo se conhece, todo mundo frequenta a casa de todo mundo, um é padrinho do filho do outro, então pequenas empresas elas não sofrem com esse tipo de estrutura, as grandes empresas sofrem, tá bom? Estrutura divisional. Ela é mais indicada para empresas que trabalham com diferentes mercados e com carteira de cliente variada. Vou já dar um exemplo disso. É formada por divisões separadas e autossuficientes. Cada divisão é responsável por um produto ou serviço, de acordo com os objetivos organizacionais. A estrutura pode ser por cliente, produto, serviço, localização geográfica ou por outros processos. Em relação a isso, a divisional, ela tem a vantagem de ela trabalhar com mais de um nicho. Seria mais ou menos esse pensamento. Por outro lado, esse mais de um nicho, ele pode ser prejudicial. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cunhado meu que ele trabalha vendendo medicamento, tá? Ele representa uma indústria medicamentícia, eu acho que esse é o nome. Alimentícia, acho que é, medicamental. Então, ele trabalha num nicho hoje, que é o nicho do comprador informal. É um mercadinho, uma quitanda, é um mercado de um porte um pouquinho maior, mas não tão grande. Aquela drogaria pequenininha. Ele não trabalha com redes de drogarias. E a empresa que ele trabalha também trabalha com redes de drogarias. Só que ele trabalha com um tipo de cliente exclusivo
e outra pessoa da empresa trabalha com outro tipo de cliente exclusivo. Então, são dois tipos de carteiras de clientes. Não tá aqui, mas eu vou falar. Eu já trabalhei numa empresa assim. O problema é que tu faz a tua carteira de cliente, no dia que tu sai daquela empresa, tu leva a carteira de cliente junto. Porque a carteira de cliente é tua, não é da empresa. Então, a empresa, ela acaba te moldando para você lidar com aquele tipo de público, com aquele tipo de nicho. Mas quando chega no pega para capar, a empresa em si ela não tem conhecimento de causa e nem conhecimento prático para lidar com esse tipo de pessoal. E aí o funcionário acaba se tornando meio que o ditador das regras do fico ou não fico. Porque se tu me mandar embora, tu perde esse monte de cliente. Então, não tá nas desvantagens, mas eu tô colocando para vocês aqui. Então a estrutura pode ser por cliente, produto, serviço, beleza. Vantagem da estrutura divisional: maior autonomia para cada unidade. Marketing é pensado de acordo com o mercado de atuação de cada unidade, que é o que eu acabei de falar. Quem trabalha com grandão sabe falar com grandão. Quem trabalha com pequenininho sabe falar com pequenininho. Tomada de decisão mais independente, que permite uma resposta mais rápida ao cliente. Desvantagem: aumento de custos, pois cada unidade de operação precisará de recursos próprios. Portas abertas para desculpas. Como as divisões são autossuficientes, há riscos de a culpa pelo baixo número de vendas de um produto ser atribuído à região, por exemplo. Então, acontece muito dentro da estrutura de divisional. E estrutura matricial, essa daqui é que dá a pernada em Fayol, tá? Lembra da estrutura funcional que eu falei agora de Fayol? Mais uma vez, vou deixar aqui em cima no card, ó, para quem quiser ver, um vídeo onde a gente fala de Henry Fayol, tá? Na matricial, a regra de Fayol cai por terra e cada colaborador tem 2 chefes. Vou deixar aqui no card também um vídeo, eu vou tentar marcar o trechinho já, onde eu falo sobre as 2 chefias, tá? Cara, é muito esquisito ter 2 chefes, mas às vezes acontece. O chefe do departamento, onde a pessoa se encontra, e o chefe do projeto, onde a pessoa está alocado. Tá? Eu explicava no outro vídeo que eu tinha 2 chefes, um eu chamava de OPS e o outro eu chamava de boss. O boss era o chefe do meu departamento e o OPS era o chefe do meu projeto. Meu amigo, você não sabe o inferno que é. Você dá satisfação para 2 pessoas, muitas vezes onde a comunicação ela é feita de uma maneira muito aberta e você acaba não conseguindo o objetivo no mesmo horário que você está tentando. E às vezes para você uma coisa é urgente, mas eles têm coisas mais urgentes lá. E aí é complicado. Mas continuando. Portanto, a estrutura matricial envolve um pouco da estrutura funcional, chefe do departamento, e um pouco da divisional, chefe do projeto. Cada departamento possui dupla subordinação. E aqui, o princípio do comando deixa de existir. Por esse motivo, a matriz se destaca a independência entre as áreas e apresenta para a empresa a necessidade de lidar com ambientes mais complexos. A estrutura matricial tem como proposta satisfazer ambas as necessidades, a do coordenador e a da especialização. E o seu objetivo é obter o maior rendimento possível. Essa é a forma mais utilizada para grandes empresas, pois cada área tem seu tipo de estrutura e que melhor se adapta à execução das suas tarefas. A empresa que eu trabalhava, que tinha esse tipo de estrutura, é muito grande mesmo, tá? Inclusive, quando falamos de gestão orçamentária, temos uma das principais metodologias orçamentárias que é 100% embasada no conceito da estrutura matricial. Estamos falando aqui do orçamento matricial, tá? Quais são as vantagens da matricial? Vamos lá. Ela possibilita um ambiente mais participativo, pois depende da colaboração de pessoas diferentes. Colaboradores têm mais participação ao tomar decisões nos níveis mais baixos da hierarquia. Um exemplo disso, posso dizer
claramente aqui, nós, os colaboradores mais baixos da hierarquia, tomávamos decisões de onde e quando queríamos trabalhar. Eles nos passavam o escopo do trabalho e éramos nós quem decidimos. Hoje vou para cá, ou hoje vou para lá. Hoje vou fazer tal trajeto. Hoje eu vou fazer tal trajeto. Então, nós tínhamos essa opção. Certo? Isso só vem da estrutura matricial. Enfatiza a independência entre os departamentos, proporcionando oportunidades de delegação, maior contribuição pessoal e participação na tomada de decisões nos níveis mais baixos da hierarquia. Mais facilidade em controlar os resultados. Uma vez que os resultados são individuais e eles não requerem a mesma estrutura de pensamento para todos os funcionários, se você manda esse daqui contar até 5, você manda esse daqui contar até 8, a lógica é que esse daqui termine primeiro. Então você controla melhor o resultado sem a desculpa de dizer, como é na questão da divisional, mas o problema é o lugar que eu estava. Não tem. Você estava, se vira. Desvantagens. A dupla subordinação pode criar conflito de interesses. É o que eu explico no outro vídeo, que eu digo bem assim, se esse não concordar com esse, eu tô lascado. Entendeu? Então tem que haver concordância. E aí eu dou aquela dica básica lá de você fazer um jogo de cintura, tá no vídeo, já passou, vou ficar deixando o vídeo no card toda hora aqui. Você tem um jogo de cintura para lidar com essa situação, tá? Rixa entre chefes de departamentos. Cara, acontece muito. Eu já vi isso acontecer. O celular tocou aqui. Zap Zap. Vocês que já assistem minhas aulas estão acostumados até a me ver jantando na frente do computador. Dificuldade de adaptação por parte de alguns funcionários. Então, alguns funcionários eles têm um pouco de dificuldade de se adaptar, né? E aí eles acabam desistindo. Eu vi isso acontecer na empresa que eu trabalhei. As pessoas desistirem porque não se adaptaram à ideia da dupla chefia. Comunicação deficitária. Acontecia muito isso quando eu estava em atividade. Você chegar com o chefe e dizer, ele dizer para você, mas você tem que falar com o outro. Você vai falar com o outro e o outro some. Quando o outro aparece, o outro some. E aí você não consegue alocar o pensamento à necessidade. Estrutura em rede. Essa é a pior que existe. Mas todo mundo usa. As maiores empresas, Rinode, Herbalife, Forever Living, Unilever, muitas empresas usaram essa e ainda usam, tá? Estrutura em rede. Como a estrutura em rede permite a contratação de funcionários em estilo home office, a ligação que cada um tem com a organização é eletrônica. Por esse motivo, a contratação pode vir de qualquer parte do mundo. Essa estrutura pode ser utilizada por pequenas empresas, tornando-as mais competitivas globalmente, pois permite que recursos e fornecedores sejam alocados de qualquer lugar. Adicionalmente, possibilita a venda dos serviços e produtos em todo o mundo. É possível? É possível. É legal? É bacana. Dá pra gente trabalhar como? Dá pra gente trabalhar assim. Há um tempo atrás eu montei uma empresa, minha, né? E eu coloquei lá na internet. Precisa-se de vendedores autônomos. PAP, PAP, que a gente chama, né? Comissionado. O cara lê a palavra PAP e ele já sai correndo. Eu não vou bater de porta a porta, até doido. Comissionado? Quero não. Quero salário fixo. E eu pagando 20% de comissão. Ok. Você vendia um produto de R$200, você ganhava R$40. Sem fazer nada, só para vender o produto. Só que isso é um tipo de negócio
que ele faz crescer o rendimento da empresa. Porque dependendo do negócio que você tem para vender, você consegue fazer isso estourar. Foi assim com Herbalife, foi assim com Forever Living, foi assim com Rinode, foi assim com Raco, foi assim com a Avon, foi assim com a Unilever. Foi, cara, um monte de empresas que estouraram no mundo afora, entendeu? Tupperware. Quem nunca viu uma Tupperware na vida? O cara não sabe nem de onde vem esse nome. A gente chama uma vasilha de Tupperware. E Tupperware é o nome da empresa. Mas houve uma expansão tão grande que nós aprendemos que, tipo, Bombril, né? É uma palha de aço. Mas quando essas empresas, que eu tô dando o nome, não sei se é Bombril, tá? A Tupperware entra nisso daí. Elas começam a se expandir em forma de rede. Ela começa a atingir muito mais pessoas. E 99% dos casos são empresas de pagamento comissionado e serviço PAP. É porta a porta, você sai batendo na porta dos outros. É o PAP, pá, 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 até o cara abrir. E se tu não vende, tu não ganha. E por que é que essas empresas, elas têm uma alta demanda de funcionários? Não são funcionários, vou usar a palavra correta. Uma alta demanda de colaboradores. Por que que tanta gente vai trabalhar nisso? Porque ela incentiva as pessoas. Eu falo isso no outro vídeo, mas agora eu vou dar um outro exemplo. Você entra, você vai ganhar. E se você botar alguém para dentro, você vai ganhar o seu, ainda vai ganhar o dele. Aí o cara fala: me dê, papai. E entra na empresa. Então ela acaba dando certo como empresa de rede. Agora vamos ver vantagens e desvantagens. As vantagens: a competitividade é global, a contratação só é quando for necessário, os custos administrativos são muito baixos, geralmente são home office, 2 ou 3 níveis hierárquicos, né? E as desvantagens: sem uma cultura corporativa, corre-se o risco dos profissionais não terem comprometimento, ou o comprometimento desejado. Falhas eletrônicas podem interferir no andamento do projeto. A organização não tem controle imediato de todas as operações da empresa. Estrutura por projeto. Essa daqui eu me amarro. A Seolution trabalha assim. A CTS trabalha assim. A Apple trabalha assim. A Google trabalha assim. A Microsoft trabalha assim. Eles trabalham com estruturas por projeto. Por que eu estou falando o nome dessas empresas? São as gigantes da tecnologia. E eles só trabalham com estrutura por projeto. Nada lá é fixo, tá? Esse tipo é aplicável em construtoras, consultorias e empresas que trabalham por projetos. Dessa maneira, o tamanho da estrutura vai depender do tamanho do número de projetos. Como o nome sugere, aqui você tem um projeto e esse projeto tem uma importância equivalente à atividade de rotina. Vantagens e desvantagens. A vantagem é que o gerente de projeto tem autonomia total, porque ele já recebe só o escopo para ele executar, tá? Melhor visão holística do projeto, você pode ter certeza, porque não tem com outra coisa para se preocupar, ele só é preocupado com a finalidade de um ponto e acabou. Demanda do projeto são rapidamente atendidas. Há um diferente número de especialidades na equipe e isso aumenta a possibilidade de resultado positivo. Isso é... Vou colocar assim, por exemplo. No último projeto que eu trabalhei, a gente tinha o cara que sabia informática, a gente tinha o cara que entendia de mecânica, a gente tinha o cara que entendia de topografia, a gente tinha o cara que entendia de clima e todo mundo se ajudava. E quando dava pau em alguma coisa, tinha aquele cara que entendia de contabilidade e o outro entendia de administração. Então, todo mundo fazia a mesma coisa, mas cada um tinha a sua especialidade específica. Por quê? As contratações, elas são aleatórias, tá? Desvantagens: ociosidade dos recursos, considerando que em alguns momentos haverá um maior ou menor grau de exigência em algumas áreas. Essa ociosidade,
ela pode ser demonstrada dentro do projeto que eu estava trabalhando, como quando um carro quebrava, ia para a oficina. Esse já passava 1, 2 dias lá dentro. Teve uma viagem que eu precisei fazer e que eu passava até 12 horas dentro de uma embarcação. É ociosidade na execução do serviço. Então, cada ponto a ser seguido determinava ali o que poderia ser ou não um momento ocioso em algum momento da execução do meu trabalho. É uma desvantagem da estrutura, do projeto em estrutura, tá? Da estrutura de projetos, perdão. Insegurança na equipe ao término do projeto. Essa manda no coração de todo mundo. Será que vai terminar? Será que não vai terminar? Será que vai continuar? O que eu vou fazer depois daqui? Mano, eu tenho que mandar isso daqui pro pessoal do grupo. Tipo de estrutura, como escolher a melhor e montar a estrutura ideal. Você já percebeu que cada tipo de estrutura tem suas vantagens, benefícios e características próprias. Também que não existe uma abordagem que se aplique a todas as empresas. Portanto, que vai ditar um modelo exato para a sua empresa é o seu tipo de negócio. Pequenas e médias empresas, por exemplo, devem atentar por estruturas mais simples, com baixa hierarquia nos níveis de gestão. A questão mais importante é na hora de criar a estrutura organizacional e evitar que cargos e funções se sobreponham uns aos outros. Ou, em outras palavras, é definir quais são os níveis hierárquicos para que cada colaborador entenda seu papel na empresa. Para ajudar na criação da estrutura organizacional, separamos alguns itens e algumas observações. Analise seu negócio. Seu negócio precisa ter uma estrutura hierárquica horizontal com incentivo à participação dos funcionários em ambiente colaborativo, ou ele requer uma estrutura vertical com uma diretoria acima dos demais níveis hierárquicos e o poder centralizado. Não existe certo ou errado. Uma empresa cujo o cerne do negócio é a criatividade optará por um nível horizontal. Já uma que depende de processos de trabalho, regras e procedimentos, irá preferir uma visão mais conservadora e optará pela verticalização. Saber o que faz, qual produto vende, quais objetivos atingir é essencial para criar uma estrutura organizacional e manter uma melhor análise entre as outras estruturas. A estrutura organizacional adaptável ao seu negócio. Lembramos que todos os tipos de estrutura que descrevemos são válidos para qualquer tipo de empresa, tá? Dependendo da estrutura da empresa. Ao pensar na estrutura para o seu negócio, não se prenda a um único tipo. Como falamos, é possível pegar características do modelo funcional e da estrutura por projetos, por exemplo, e adaptar as duas na empresa. Assim como a gente adaptou ali a matricial à funcional. A dica de ouro é que você tem que ter planejamento alinhado. Preocupe-se com a comunicação dos níveis. Quem conta com conto, aumenta um ponto, já diz o ditado. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Imagine se um CEO inicia uma conversa. Agora imagine se essa conversa chega em diversos níveis e atinge a linha de frente. A mensagem com certeza será toda distorcida. Por isso, é recomendado que o CEO e a linha de frente não haja mais de 2 ou 3 níveis hierárquicos. Então, elimine gerências desnecessárias no seu organograma. Todos devem caminhar para o mesmo objetivo. Então, tenha em mente que a comunicação interna é uma ferramenta importantíssima e que nesse quesito, seja quanto mais claro e mais abrangente possa chegar aos níveis, mais bem direcionado será o trabalho para todos, tá bom? Então, terminamos aqui. 50 minutos de vídeo. Muitas graças por ter assistido este vídeo. Galera, falando sério, se inscreve no canal, dá um like, um likezão assim, ó.
se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo, porque aí vocês me ajudam a ajudar vocês com mais material. Não adianta eu estar fazendo aqui um monte de vídeo bonitinho e eu não ter, palavra certa, é um feedback, né? E eu achar que ninguém tá vendo, eu achar que eu tô fazendo isso aqui à toa. Senão aí eu paro de fazer também. Não tem sentido eu fazer um monte de vídeo que ninguém vai assistir. Então, se você gostou do vídeo, se você achou interessante, dá um like, dá um feedback, dá um texto aqui embaixo aqui, Segadilha, foi bacana o teu vídeo, entendeu? Vou pedir aqui encarecidamente que compartilhem o vídeo, porque para mim é importante que isso daqui chegue mais adiante. Próximo vídeo eu vou trazer o cronograma que tá... Eu acho que hoje ainda eu trago. O cronograma do concurso público, tá bom? Da CMM. Eu esqueci de trazer, mas vou trazer para vocês assistirem aí. Forte abraço, fiquem com Deus e ó... A gente se vê no próximo vídeo. Fui!